Fala pessoal, você está no Sebrae Prevcast, o podcast do Sebrae Previdência, oficialmente aí em alguns lugares, no YouTube, também no Spotify aí, para você que gosta de ouvir os podcasts enquanto está fazendo academia, no carro, enfim, as nossas redes sociais estão aparecendo todas aqui na tela, então segue a gente lá, tem muito conteúdo bom sobre educação financeira e previdenciária, também tem muito conteúdo interessante sobre as regras e benefícios dos planos, todos os planos administrados aqui pela entidade. Você já me conhece, meu nome é Caleb Alves, e hoje eu tô aqui com o Ícaro, eu ia falar Nonato, né? Que é seu sobrenome também, mas como é que... É Ícaro mesmo, cara. Não, mas Ícaro o quê? Ícaro Nonato. Ícaro Nonato, o nome corporativo é Ícaro Nonato. É o que tá no e-mail. Então tá bom, então eu tô aqui com o Ícaro Nonato, o famoso Ico, aqui pra gente. O Ícaro, ele é analista de seguridade na área de benefício. Se apresenta aí rapidinho pra gente, Ícaro. Bem, Cláudio falou meu nome, Ícaro Nonato. Eu trabalho na área de seguridade, especificamente na área de benefício. Ou seja, quando o participante ele passa por toda a parte contributiva, tem a parte dele receber tudo que ele contribuiu, que é todo o objetivo da entidade, né? A gente tem esse propósito de pagar uma renda para os nossos assistidos. E esse é o meu papel, é a entrega do nosso objetivo. Então, assim, para mim sempre foi uma honra ter esse trabalho. É isso. Show de bola. E o tema do episódio de hoje, ele é, assim, maravilhoso, porque eu aproveitei uma situação de vida do Ícaro e falei, vamos gravar sobre o assunto. O tema é, meu bebê vai nascer. Como me preparar financeiramente. Se preparou? Sinceramente, eu vou me preparar em 6 meses. É isso aí. E nosso convidado de hoje já esteve aqui conosco, já participou da Feira da Previdência, segunda edição? Foi segunda edição. Segunda edição da Feira da Previdência, o fundador junto com a sua esposa, certo? Isso. Da Oficina das Finanças, Leonardo Silva. Se apresenta aí pra gente, Leonardo. Maravilha, isso mesmo. É um prazer estar aqui mais uma vez. Eu estou começando a ficar mais de casa. Me sinto em casa aqui. Oi? Ao lado da minha esposa Carol, nós fundamos a Oficina das Finanças há 16 anos. Trabalhamos com adultos e há 11 anos a gente está dentro das escolas aí, levando a educação financeira aí para todo o Brasil. Show de bola, Leonardo. Obrigado. E bora começar? Vamos arrochar aí Vai sobre ser bom, esse é muito tema? gostoso. Não é, assim, eu tenho muita vontade de ser pai, mas eu acho, assim, é difícil, né? É uma missão difícil. Eu já tenho uma filha de 21, né? Que você 21. falou. Fez Eita. antes, dia 4. 21 Eita, anos, é só ela, filha única? Foi filha única. Ah, isso que é um planejamento. Não, até que não. Rapaz, ele vai contar como é que ele fez, que eu fiquei com inveja já. Ficou? Esse plano aqui eu fiquei com inveja. Ô, Leonardo, primeira pergunta que a gente tem aqui no nosso roteiro é: quais são os custos associados ao nascimento aí do bebê? E como os futuros papais, como é que o Ícaro aí pode se preparar para essas despesas? Maravilha. Eu gosto sempre, quando a gente trata desse momento, não é uma tendência, mas muitas pessoas levam esse lado muito na parte também das finanças, que tem o seu lado, sem dúvida, mas é um dos momentos mais incríveis da vida de uma pessoa. Eu acho, particularmente, a opinião, acho um desperdício passar por aqui sem ter um filho. Então é maravilhoso esse momento. E é um momento que às vezes dá esse frio na barriga, como você comentou, mas ao mesmo tempo, quando a gente olha, nós somos filhos ali, né? E até muda um pouco a relação, uma experiência pessoal muda até um pouco a relação, não que melhora ou piora, não no sentido, mas um olhar diferente para os nossos pais, quando a gente acaba sendo pai, segurando ali nosso filho pela primeira vez. Até hoje, no almoço, eu estava conversando com a minha filha e a Carol, minha esposa, lembrando do momento ali do nascimento, ali que, enquanto eu esperava a minha filha subir para o quarto e a Carol também, a minha mãe estava lá e eu não tive a menor dúvida de pedir um colo ali naquele momento, de deitar ali depois de uma noite desafiadora do nascimento, enfim. Então, é um momento muito especial. Então, pensar nesse planejamento é maravilhoso para que você possa estar inteiro nesse momento, né? Quanto mais a gente pensar antes, planejar financeiramente também,
te liberta naquele momento que vai precisar do seu tempo, da sua dedicação, do seu foco, principalmente nos primeiros dias, onde você vai estar muito mais intenso para liberar a esposa, porque o foco dela ali vai ser amamentar e dar aquele carinho. Então, quanto mais trabalho a gente puxar para a gente, melhor para liberar ali a esposa. Com relação aos gastos, o que eu vou dar um pouquinho, apesar de ter 21 anos, tá muito fresco na cabeça. São momentos que a gente nunca esquece. Então, e essas pessoas, a gente faz um trabalho, inclusive, também com casais. Há muito tempo a gente fez esse trabalho com casais e eu gosto sempre de trabalhar, de pensar, onde você está agora, você pai, você mãe, grávidos, né, já nesse processo ou estão nessa preparação, onde você está? Como assim? Bom, com relação nas finanças, você é um CLT? Você está trabalhando para uma outra empresa? Você é um empreendedor? Porque dependendo de onde você está, esse planejamento precisa ser diferente. É diferente hoje eu estou numa instituição onde eu tenho um plano de saúde, onde eu tenho um plano de saúde amplo, eu tenho a possibilidade de tirar umas férias e me dedicar, eu tenho possibilidade... Ou não, eu sou um empreendedor e só depende de mim, o meu negócio. Eu preciso de um outro planejamento muito mais intenso, porque eu vou ter que me afastar por um período, parte do período ou não. Então, baseado nisso, essa visão geral da vida bom, eu tenho lá todo esse pré-natal para fazer, né? Meu plano está cobrindo, meu plano de saúde, ele tem essa possibilidade, minha esposa tem esse plano de saúde. Existe, eu não sei como é que hoje realmente ele não está, mas quando a Ana nasceu, eu tive de um foco muito grande do parto normal, né? Do parto natural, ali não sei como é que está hoje realmente a linha, né? Mas... o plano cobre esse momento. Às vezes o plano vai cobrir todo o hospital, mas e o médico? Às vezes o médico não aceita o plano, então você vai ter que pagar. É preciso ver, o que eu sugiro? Ver isso com antecedência, porque provavelmente a pessoa que já está grávida, né, a mulher ali, ela já tem um médico, ela já tem um obstetra ali, já tem uma pessoa que ela acompanha, ou não, ela está nessa busca, porque às vezes também vai chegar um médico e vai, bom, eu só faço cesariano, né? E tem outros médicos que não, eu topo, que às vezes o parto normal pode durar 24 horas, cesariano rapidamente. E o médico né? tem que ficar ali. Então, exatamente. Então, quando eu pergunto onde é que você está, é justamente isso. Como é que você pensa em fazer? Como é que é a sua situação financeira hoje? Né? Você mora com os pais, você mora em casa com seu parceiro e tal. Quando a gente pensa nisso, você já sabe exatamente onde é a sua situação, aí você vai botar no papel. Bom, como é que é o pré-natal? Quais são as consultas? Normalmente o médico já separa ali uma série. Eu estou falando coisas de 21 anos, não sei como é que está agora, né? Mas... Bem parecido, não mudou quase nada. Todas essas consultas são pagas pelo plano de saúde? Talvez o médico não aceite. Então, o gasto já começa, além do plano que você já tem, já esteja pagando, você já vai ter que pagar agora cada consulta do médico. Qual os exames? A gravidez está indo numa situação tranquila ou vai ter mais cuidados? Né? O que eu fiz? Eu comecei a desenhar cenários sobre isso. Então, na hora ali, quando a Carol ficou grávida, eu já entendi como é que era o meu plano. Será que quando o neném nascer, ele já pode automaticamente entrar? Porque tem uns dias ali que faz parte do próprio plano do casal, mas depois de um certo período ele tem que ter o próprio plano dele. Como é que é essa transição? Uma vez que a gente tomou uma decisão de ter um parto mais natural, essa é a nossa decisão, a gente não sabe ali na hora, né? A Ana, inclusive, foi cesariana, porque não tinha a menor chance de ser natural. Qual o hospital? Antes a gente podia fazer visitas em hospitais, é um processo muito legal. Eu queria muito antecipar, mesmo que pudesse haver mudanças, para eu justamente escrever ali alguns cenários. Então, será esse médico ou essa médica, ela vai aceitar o plano? Não. E eu cobro X para fazer o parto. Eu cobro X para fazer o parto em tal lugar. E aí eu fui botando no papel. Com antecedência, com tranquilidade, porque isso é um gasto
futuro. Então, quando a gente começa a botar ali no papel o pré-natal, tudo que eu vou ter com relação a gastos, e quando eu falo tudo, claro que depende de cada um, mas existe uma base ali que a gente vai escrevendo, que a gente vai pensando, né? Algumas esposas, né, de creme, precisam de creme, enfim. Tem preparações que são individuais, Creme, né? a esposa? Sabe uma coisa bacana, um parêntese aqui? Tem um livro chamado Free, que ele mostra, esse é um livro antigo, ele mostra que o Target, aquele supermercado americano, ele identificava até antes da pessoa se ela estava grávida ou não. Que isso? Como? É verdade. Eu ouvi já sobre isso na Eu não vi não, faculdade. mas como é que... Pelo consumo, né? Pelo consumo, pelo jeito, assim, comportamentalmente falando, Não. a mulher grávida é a pessoa mais sensível para mudar comportamento. Então, por exemplo, a pessoa é apaixonada por sushi ou por um vinho. Quando fica grávida e o médico recomenda não comer um tal alimento ou vinho, para rapidamente, não tem muita frescura com relação a ela, muda, porque é um ser ali, né? Então, quando eles perceberam a forma de caminhar no corredor, o tipo de produto que pega, já chegou nesse livro, conta de uma pessoa receber em casa os parabéns pela gravidez, Sem saber. sem saber. Alguns diz são não compra mais álcool. Não compra Mas sem mais- saber que tá grávida. Sem saber. não compra mais álcool. Às vezes também, tipo, quando já sabe que tá grávida, né? Não compra mais nada, tipo, cru, tipo sushi, não compra mais. Esse tipo de comportamento é comportamento de pessoa que tá esperando o bebê. É o já o sabe. instinto ali. Tem vezes que sabe primeiro que o pai. A mãe sabe, a mãe já descobriu e o pai não sabe, mas Às o vezes mercado ali, já sabe. né, vocês, né, começam a crescer e ela ainda não fez o teste, enfim, começam a ter algumas situações que ela já vai. E aí, quando identifica isso, mano, no segundo mês, tal coisa. No terceiro mês, tal coisa. No quarto mês, você já vai ter assim, então você deve usar tal produto. Então, é um público muito sensível à mudança, à sugestão, né? Sugestão. Então é fazer... A primeira coisa é fazer um mapeamento, assim, de tudo. O creme que vai usar, as consultas, tipo, tudo. E é uma coisa gostosa, porque é um momento, eu até dei para Carol, existia uma a agenda da gravidez, onde cada teoricamente, se fala lá. Hoje aplicativo. A forma. Tem um aplicativo que mostra e tal. Legal, então era gostoso demais. A orelha está sendo formada, agora está no tamanhozinho e tal. Então é um processo que o casal possa curtir bastante. Eu botei muito no papel porque, como eu era muito novo e já tinha, pessoas próximas já tinham tido filhos há mais tempo, eu queria entender as possibilidades que a gente teria ali de, tudo bem, vou comprar, mas qual comprar, né? Porque entra a famosa pesquisa, porque nesse momento a gente está muito emocionado. Sim. E a nossa chance de falar, não, meu filho precisa do melhor. E a gente entra nessa, aí o céu é o limite. E o melhor que ele precisa, no meu entendimento, é você e sua esposa focados ali nele. Então, naquele momento, a gente começou a fazer a nossa busca, a nossa pesquisa, mas levando em consideração que o mais bacana pudesse estar em casa à noite, cantando, conversando com a barriga ali, conversando com a minha esposa, fazendo planejamentos. Então, quando você pensa nos custos do pré-natal, natal e pós, e hoje é muito simples, porque tem 200 milhões de exemplos que você pode ter possibilidades, desenha cenários para você. Porque tem gente por aí que está nos vendo, ouvindo, que tem que sair da cidade para ter o parto. Porque não faz o parto lá na cidade. Então, é um outro tipo de custo. Às vezes não tem parente, vai ficar onde? Então, planejar, desenhar um cenário para isso, 2, 3 cenários, te ajuda demais nesse processo de identificar custos desse processo antes, né, o pré-natal e o parto, e aqueles primeiros dias ali, que pode ser intenso. E aí? Eu desde quando eu soube, e como, por exemplo, a minha esposa, ela nasceu prematura. Sério? Então, tipo, uma tendência genética, a mãe dela também e tal. Essa é uma tendência por parte dela, né, de poder ter esse tipo de situação. E eu pensei basicamente 2 cenários. Um que vai nascer num prazo
planejado, normal, e o que vai nascer antes. Então, eu até hoje só pensei nesse cenário, por enquanto, bem simplório, bem simplório. Quero ter mais cenários aqui para poder ter em caso de alguma emergência, mas como foi a primeira viagem, só pensei em 2 até agora. mas é isso. É quando a gente, por exemplo, Carol e eu, era um desejo nosso, então já era uma vontade da gente querer ficar mais preparado. Então, antes da gente pensar, antes da gente casar, a gente já abriu uma conta para os nossos filhos futuros. Pensando nisso. Pensando Antes nisso. mesmo de E aí pouco importa se eram R$2, R$10, que a gente já fazia. Aproveitando que você entrou nesse assunto, como é que foi a sua preparação? Que o Ícaro falou, ele vai contar como é que foi. Como é que foi a sua preparação? É que, na verdade, pela nossa situação, como a gente empreendia, era empreendedores, a gente tinha um grande sonho de sermos pais em tempo integral. Então, quando a gente casamos e passar o momento do casamento, a gente começou a sonhar com a gravidez e ter filhos, a gente queria iniciar um processo onde, quando nascesse, a gente poderia realmente parar as nossas atividades e focar ali naquele momento delas. E a gente foi pais em tempo integral aí durante 4 anos e meio. Nossa! Tá vendo meu ponto? Não é muito tempo. Uma coisa é tipo assim, vou ficar aqui 6 meses, um ano, tal. 4 anos e meio. Claro que depois de 1 ano, 2 anos, a gente começou a voltar, mas muito em casa, um trabalho que eu pudesse... Por quê? Porque a nossa vontade, eu queria estar lá perto. Eu que dava os banhos, todos os banhos, eu que trocava a fralda, principalmente no início ali, que a esposa é um processo de amamentação e tal. Fazia questão nesse processo, né? E é o primeiro choro, é o primeiro birra, né? O papai, a mamãe. Então, quem é que vai estar ali na hora de intervir, né? Então, a gente queria construir isso. E como é que foi sua preparação financeira para fazer isso? Ficar 4 meses e meio em casa? Esse é meu ponto. Como é que a gente se prepara para isso? Como é que a gente consegue fazer uma reserva financeira, tendo o nosso gasto que a gente já tem hoje, né? Com a vida, pode ser adulta, aluguel, contas e tudo mais, e conseguir deixar uma parte disso já pensando já no pré-natal. Excelente pergunta. E para saber disso, primeiro, você tem estratégia? Você que está vendo aí, ouvindo, você tem uma estratégia financeira na sua vida? Pouco importa se é melhor, boa. Você tem algum tipo de estratégia? Por que eu falo estratégia? Eu quero me aposentar com tal idade, eu quero ter uma reserva X, eu quero mudar de casa. Sonhos, metas, algum processo? Não. Então, excelente momento. Você tem um grande motivo para começar uma estratégia agora. Além disso, você tem... o que eu vou transferir de gasto? Você sabe quais são os seus gastos? Porque a pessoa quer... Como é que eu vou me planejar? Mas para onde está indo o seu dinheiro? É o fluxo, né? Eu até trouxe aqui a nossa engenhoquinha aqui, que ela justamente mostra. Às vezes as pessoas ficam mais preocupadas de ter um valor, um X, do que pensar no fluxo que ela tem. Se você tem um X de 10, 15, 20, pouco importa a quantidade de dinheiro, e está saindo do mesmo jeito, é um problema que você está tendo. Então, mais do que a quantidade, é o fluxo desse dinheiro, da sua vida financeira, que é o mais importante. Então, quando eu falo onde é que você está, onde é que você está no seu gerar? Você está gerando o seu dinheiro, você está aqui hoje botando o seu tempo de vida dedicado, em troca disso, você também tem uma parte... Não só isso, né, mas uma parte desse tempo que você está botando, você está tendo o seu salário. Então, é uma troca que a gente faz. É claro que você gera outras coisas além de dinheiro aqui, é o que você acabou de falar. Mega importante, é um momento ali decisivo da pessoa, de um ano de contribuição, ter ali um momento onde ela vai poder aposentar e ter outras possibilidades, né? Então, o método que a gente criou para ajudar as pessoas é muito mais focado no fluxo do que vou chegar no X de reais, um X de tantos reais, porque eu vou estar bem. Então, quais são esses 6 Gs? Né? Eu vou gerar esse dinheiro. Então, vocês estão gerando. Qual outro G? Eu vou guardar esse dinheiro. Eu falei guardar antes de gastar. Então, gerou, já guarda esse dinheiro. E aí, respondendo a sua pergunta, como é que eu vou guardar? Quais são esses objetivos que você tem? Léo, agora o número 1 é o nascimento do meu filho. Ótimo.
quais são os outros objetivos que você guardava? Não guardava para nada. Então, focar. Podemos focar. É importante ter ali uma reserva, né, não só para o seu filho, uma reserva para ti, caso venha ter algum problema. Uma reserva de emergência, Uma né? reserva de emergência. E aí, como é que é reserva de emergência? Depende da pessoa, né? O Ícaro jovem tem um bom conhecimento, pode se realocar facilmente. Pessoa mais velha, muito específica, talvez possa levar mais tempo. Então, a reserva de emergência é muito pessoal. Minha filha de 21 anos precisa de uma reserva de emergência de quê? 1 mês, 2 meses para realocar. Ela pode fazer qualquer trabalho, o negócio, ela pode ter outra pegada. Mas a ideia aqui do guardar dinheiro é que como você vai tomar muitas decisões financeiras e em cada uma dessas decisões precisa ter um motivo muito forte para que você cada vez mais possa tomar melhores decisões. Então, se você quer, eu quero ter uma reserva para quando meu filho nascer, eu poder talvez fazer um part-time, aí, trabalhar metade de um dia, para quem pode, ou eu poder tirar umas férias e ficar de uma certa forma, ou ampliar o quarto dele, ou trocar a casa, enfim, dependendo do... Ou não, eu quero justamente economizar para quando ele tiver tal idade, a gente poder fazer tal coisa junto. Enfim, são sonhos que cada família, cada casal tem. E a gente nos dá muito mais gás e muito mais ânimo e entusiasmo de poder focar nisso na hora que você quer gastar com uma coisa que pode ser uma besteira, que às vezes você está acostumado em gastar. E ali você pergunta, bom, isso aqui me afasta ou me aproxima do meu desejo? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer cada R$1 gasto. No início a coisa parece ser paranoica, mas depois essa resposta você vai tê-la de uma forma muito instintiva. Então, puxa, para o meu filho eu não vou tomar um chopp, ou não vou comprar tal coisa. Não porque você está se sacrificando, não é isso. E também tem que sacrificar mesmo. Mas a ideia é para que você vai guardar esse dinheiro. Então, São escolhas, né? são escolhas. Então, começa hoje. Léo, vou guardar pro parto. Eu identifiquei lá que o hospital pode ser esse, o médico não aceita o plano, ele cobra X reais, então eu preciso agora nesse... meu neném já pode nascer nos próximos 6 meses, então é um prazo que você tem. Para aquele que a esposa não está grávida, pode esticar mais esse prazo, né? Pode começar com menos. Qual outro, vamos dizer, balde, né? Vamos botar aqui baldes aqui embaixo. Outro balde que pode ser para os primeiros meses. Quantidade de fraldas. Se você não tiver bons amigos aí que façam o chá de... As fraldas ali que tu falou que vai durar quanto tempo? Acho que vai durar uns 5 meses, 4 meses. Deixa eu te falar, eu vou te mostrar uma foto do chá. Meu filho, aquilo ali vai durar o quê? Umas 2 semanas, Ica. Não, que isso, cara, dura mais. E outra coisa, Diz aí. ó, programa para fralda pequena, que é o que primeiro pede, a média que dura bastante, o G. Faz esse trabalho de planejamento que ajuda demais. A gente teve, os nossos amigos de Paris foram maravilhosos, realmente duraram muito, mas eu fiquei chocado com os valores das fraldas que eu vi agora. A gente comprou um pacote. Você falou que foi... Você usava quanto pacote que você viu? Tava R$106 o pacote que vem com 90. 90, é. Ou seja, em torno de, sei lá, de R$1 e, sei lá, 12 centavos cada um. Meu Deus do céu. Você faz o cálculo, nos primeiros meses vai gastar 5, 6 fraldas por dia. É mais que isso, conversando com as nossas amigas aqui do trabalho, nos primeiros dias, nos primeiros meses, é coisa de 8 até 11 fraldas, 12 fraldas. Por dia? Por dia. Gente, o que essa criança come? Não, não come, cara. É um leite, por isso que o fluxo é grande. Você tá maluco. Esse é um dos Não, problemas. e tem a coisa do assar, se vai assar, se Isso. não vai assar, né? Então você troca mais rápido para poder não ficar... Enfim, é só nisso aí, se a gente pega 8, uma quantia básica de padaria, são 10 dias de pacote sem... Então, estamos falando de R$300 ao mês. Você nem estava sonhando só de fralda, só para jogar no lixo. Só fralda. Exatamente. Porque depois da fralda você precisa passar uma pomadinha, aquela coisa toda. Enfim,
Mas isso é maravilhoso, espetacular o processo. O meu pai me chama de Sovina, de mão de vaca. Ele fala, você dá tchau com a mão fechada e tal. Aí eu falo pra ele, eu falei, cara, se esse é o nome que você quer dar, porque eu tô me planejando e aprendendo a dizer não, porque meu dinheiro tem lugar pra ir, então pode dar. Pode me chamar de mão de vaca, pode me chamar do que você quiser. Se esse é o sinônimo que você vai dar pro fato de eu estar direcionando meu dinheiro para os meus sonhos, meus objetivos, então pode me chamar, eu não me ofendo mais. E aí passou, depois que eu entendi isso, a pessoa me chamar de sovina, de mão de vaca, seja lá o que for, passou. Às vezes, recentemente, nós temos o colega Dan que grava aqui com a gente. Ah, bora almoçar naquele restaurante ali? Caríssimo restaurante. É uma vez a cada 6 meses. É isso. Aí ele, pô, bora comer lá e tal. E por ele vai toda semana, toda sexta-feira ele quer estar lá. E aí eu falei pra ele, falei, cara, eu não vou porque montando casa agora e tal, a muito custo. E aí ele, pô, mas não sei. Aí vem, né? Mas você trabalha. Eu falei, não é questão de ter ou de não ter, de trabalhar ou de não trabalhar, é que esse dinheiro ele já tem destino. Então, eu prefiro almoçar aqui, a marmitinha que eu fiz em casa, tal, que tá gostosa, saborosa, que me custou R$ 12, do que ir ali e gastar essa grana toda. Sei lá, o quilo lá. Não, mas o quilo lá é 112, né? Cento e pouco quilo, entendeu? Então, assim, aí mais a bebida, os 10% e tal. Pô, você gasta uma grana. Com certeza. Então pode me chamar A de liberdade financeira essa é a liberdade. De você ter, mas não gastar. Essa é a grande liberdade. A liberdade é a disciplina. As pessoas acreditam em... Mas é cultural isso, porque, Total. por exemplo, se você for em outro país, o Kalel, ele tá seguindo o normal, ele não é mão de vaca. Ele Sou mais um. É mais um na multidão, ele faz certinho. Aqui que o normal é ser meio que descontrolado, ou não ter o controle das suas finanças. Aí depois você gasta. Começa a gastar o dinheiro. Mas como que a gente gasta dinheiro? Por exemplo, você anda de Uber, gera pontos. Esse ponto pode fazer dinheiro depois. Por exemplo, quando a gente, Carol e eu, para guardar, a gente abriu 17 contas poupanças. 17 contas? Porque não tínhamos nada digital, não era nada disso naquela época, né? Uhum. E por que 17? Porque a gente começou a listar coisas importantes para nós em duas grandes áreas. Uma de segurança, que é filhos, aposentadoria, saúde, objetivos que a gente tinha. E de conforto. Eu quero trocar meu chuveiro, quero botar meu sofá, eu quero poder pagar meu IPVA do ano que vem sem incomodação. Coisas que me dão conforto. E essa soma deu 17 contas. Deram 17. Uma conta para cada objetivo? Uma conta para cada objetivo. Por quê? Comportamentalmente falando, se eu pego, vamos supor que todas essas contas daria R$100 por mês. É sempre. Eu vou botar um CDB, numa poupança, ou qualquer outro instrumento que eu tenho, de investimento que eu posso fazer. Primeira vitrine, ou primeira motivação, emoção, eu vou lá e raspo. As pessoas vão lá e raspam. Agora, raspa R$100 de 17 contas poupança. Você não consegue. Você criou Eu me protegi de mim. Sim, entendi. Então, isso se chama arquitetura de escolha. Então, você precisa fazer de um jeito, te envolver o seu dia a dia. Vamos supor, por recomendação médica, eu não posso comer chocolate. Qual a melhor forma de fazer isso? Não comprando. Sim. Eu sigo isso para dieta. Exatamente. Se eu não compro, não tem para comer. Então, a gente faça esse trabalho junto contigo. Então, a gente criou essas 17 contas com o objetivo que claro que eu estava botando R$2, R$3, e não é mentira, R$2, R$3. Isso em 2003, quando minha filha nasceu. 2003? 2003. O que aconteceu? Claro que não faria diferença, mas, cara, eu estaria R$2, R$3 a mais. A menos. Só que chega no segundo ou terceiro mês, Kalel, Ícaro, que você não aguenta mais botar só 3, 10, 15 reais. Sim, você não vê o negócio crescer, você fica meio... Aí você, cara, eu não vou almoçar. E não é porque eu tô me sacrificando. Não, eu quero viajar com a minha filha. Viaja. Quando a Carol engravidou, falou, não vamos viajar nos próximos 1 ano e meio. Nós paramos totalmente de contribuir ali com a caixinha, ou diminuímos muito para a caixinha da viagem. E focamos pro filho. Você já fez esse mapeamento, Rico? Ainda não. Na verdade, eu tô mais naquela etapa que a gente tá gostando agora há pouco. A de, por exemplo, eu tô vendo que onde é que tá meu dinheiro hoje? Tá em que patrimônios?
Eu vou desfazer de uns, organizar outro para poder comprar um imóvel, por exemplo, que é um próximo assunto que a gente vai conversar aqui, e realocar tudo que eu construí até hoje, em termos financeiros, e ver como é que eu vou distribuir isso aí em caixinhas, para justamente chegar o bebê e tá tranquilo, sabendo que ele vai estar um pouco mais seguro com esse recurso caso tenha alguma emergência. Então eu estou nessa etapa, ver o que eu tenho, o que eu posso me vender ou reorganizar para poder ter essa segurança que hoje ela ela, como foi uma coisa meio que inesperada, então eu vou fazer esse movimento agora, nesses próximos meses. Mas Antes de não nascer. precisa focar 100% também para o filho. Né? Vocês têm, é importante o casal também ter esse respiro. Né? Fazer uma gestão mesmo A ali. ideia é justamente por isso que tem os baldes, tu gostar, diferentes. Pode focar? Claro, vou focar 50%, 60%, 70%. Sim. Mas te dá muito mais pé no chão. Por exemplo, muitos casais querem trocar o carro. Pô, você Ou querem precisa. trocar mais carro. Se não há necessidade. Ou querem botar um carro maior, porque agora o carro... A gente começou com um carro de 2 portas, ganhar dinheiro. Põe esse dinheiro para trabalhar. A gente está num momento muito bom. E vocês no fundo de pensão estão excelente, mas quem não trabalha, por exemplo, num fundo, não tem esse conhecimento, a gente ainda está num momento muito especial para fazer o dinheiro trabalhar para a gente. Com esses IPCAs mais que 6% que estão rolando por aí, você tem um controle da inflação. A gente fez a gente tem um livro do mês lá na nossa empresa, esse mês foi o livro do Barsi. E ele faz a inflação dele, a inflação pessoal dele. Então, em janeiro, o primeiro mês, quando ele vai comprar coisa, ele registra o valor daquele produto. E no final do ano, ele registra o valor. E falou que nunca chegou a menos de 40% a inflação. A nossa inflação está dando aí 13,5%, IPCA, tal, né? 4%. E o dele dá 40%. O nosso dá, faz isso. Porque o nosso, é natural que o PCA é uma cesta ali, né? Depende ali. Mas, aliás, até o GPM, que tem o dólar aí, a gente precisa botar. Nossa economia é muito dolarizada, Sim. né? Esse Aluguel, microfone, GPI. essa iluminação toda, a gasolina que a gente põe. Então, se a gente não tem esse carinho, esse olhar, a gente acaba perdendo uma oportunidade de botar o nosso dinheiro para trabalhar. Então, outra habilidade é ganhar dinheiro. Põe esse dinheiro para trabalhar para você. E às vezes a pessoa fica, mas eu vou botar para o meu filho, porque para ele ter... Foca em você primeiro. Depois trabalha com ele, abre investe, na verdade... Eu, como sou da área, a minha filha de 21 anos tem 0 em renda fixa, né? 100% em renda variável. Porque ela tem tempo, ela conhece, ela está estudando, ela está nesse processo. Mas a ideia, quando ele nascer, hoje você abre para filhos. Quando nasce, você continua com o de filhos, mas abre e coloca filhos futuro. É o futuro dos filhos. Futuro dos filhos. Sim. Seja uma escola mais cara que você queira botar, ou mesmo uma faculdade, ou quem sabe com 18 anos. Cursos, ela quer fazer intercâmbio, enfim, é um trabalho. G de gerir, é isso que a gente está falando, vou gerir, agora eu estava solteiro, agora eu casei, outra pessoa, o seu amigo passando lá a situação com uma pessoa, com 2 cabeças que pensam diferente sobre dinheiro, com educação diferentes, né? Um manejo diferente. Precisa aprender a gerir. E agora, você pai, é outra forma de gerir o seu dinheiro. É isso, eu enxugo aqui, concentro mais ali, entendo o que pode causar ali na hora do parto. Resolve a burocracia, resolve o que é, quais são os documentos, o que eu preciso antes. Já faz com antecedência para que o seu tempo seja focado naquele momento precioso. Né? Pessoas organizadas sofrem menos. Muito menos. Muito menos. Te dá mais liberdade, é o contrário do que as pessoas pensam. Total. E o 6º é a gratidão. Olha que maravilha você está vivendo. Mas seu filho não tem um melhor berço, mas ele tem lá, tá contigo. Tá? Todo esse olhar nos faz cada vez mais ser mais feliz naquele momento, né? Vivenciar o momento com mais presença, que é isso que é o grande desafio. Então, nesse planejamento financeiro, sempre com o olhar desse sonho que vocês estão realizando, mas desenha cenários para você ter mais controle. Você pode antecipar. Você não sabe se esse cenário vai acontecer,
Mas não é isso que é importante. O importante é você já ter possibilidades, visões ali, uma diretriz, um caminho que você pode seguir se isso acontecer. Mas é o ponto seguinte, a gente falou aqui em gerir, né? A gente falou sobre as torneirinhas e tal, e eu tava com planejamento, agora ele vai mudar completamente. A gente estava planejando já comprar o nosso imóvel e sempre tivemos o sonho de comprar uma casa, já pensando já no filho, porque, por exemplo, eu já morei um tempo em casa e eu morei um tempo em apartamento. Então eu sei bem a diferença de uma coisa para outra. Eu acho que para uma criança, e eu, assim, opinião minha mesmo, acho que é mais libertador, pode correr, pode pular, não tem laje, não vai incomodar vizinho, pode chorar, não pode fazer barulho. Então, eu acho que o meu sonho, assim, tanto para mim quanto para minha família, para os meus filhos, seria ter uma casa. A gente tá nesse caminho de procurar esse lugar. Só que no meio do caminho, a gente descobriu que, tipo, que vai ser pai. Aí, como é que eu posso perguntar isso? Dado essa diversidade, não é diversidade, essa boa notícia, como é que a gente se organiza ao mesmo tempo para o bebê e ao mesmo tempo para uma aquisição que vai exigir muito da nossa renda, do nosso salário, vai prometer bastante. Embora já tenha um custo com aluguel, mas tenho certeza que quando for adquirir o imóvel, mesmo dando uma boa entrada, a gente vai ter um custo a mais junto com o custo do bebê nascer, né? Então, se tem alguma... Excelente pergunta. Vamos voltar na primeira resposta que eu dei. Onde é que você está, né? Então, nesse momento, vocês estão esperando o neném. Exato. E vocês já estão com um apartamento alugado, mas estão com um apartamento perto da casa dos seus pais, como você falou, né? Exatamente. Porque quando a gente vira pai, a gente deixa de ter sogra para ter a vovó. Né? Os avós por perto nos ajudam bastante. Demais. E para a criança é maravilhoso, né? Ter avós, né? Espetacular. Tem as travessuras da vovó, do vovô, né? Sempre. Você educa, eles fazem a festa, né? A gente, economicamente, está no momento da nossa economia desfavorável. Juros altos ainda, né? Então, você vai entrar numa dívida. Assim, hoje, o seu dinheiro, você precisa, para comprar esse imóvel, você vai ter que se dispor de um dinheiro investido. Ou você vai pegar outro empréstimo, pais, enfim. Você vai ter que ter um montante ali para dar de entrada. Então, você vai estar deixando de lado a possibilidade, esse custo de oportunidade, deixar esse dinheiro, você ganhando dinheiro, botando esse dinheiro para trabalhar, que hoje está com uma taxa de juros alta, né? A gente pode ter ainda a gente está tendo um bom retorno dos investimentos, né? Mesmo com segurança, né? Mesmo mais seguros. Para assumir uma dívida com uma taxa alta. Trocando. Um ativo e um passivo. E outra coisa, no momento que você ainda não sabe como vai ser ali, né? Vocês vão curtir. Para ele, os próximos 2 anos, pouco importa se é uma casa, se é um apartamento, né? Eu vejo com planejamento assim, é ótimo que vocês queiram uma casa, ótimo. Então, mas vai com esse planejamento. Talvez seja mais para frente. Porque a casa também, por mais que o apartamento tenha um condomínio, por exemplo, a casa vai ter outros custos, né? Uma outra manutenção vai te sugar mais tempo, que você vai ter que preocupar com a formiga de noite. Que tá segurança também. A própria segurança, né? Casa exige muito mais. A sua esposa vai ficar lá um período de 6 meses aí, né? Ou talvez mais, dependendo de férias, que pode fazer. Você vai ter que trabalhar, ela vai estar sozinha. É um lugar bom, é um lugar mais longe. Sabe? Eu mudaria um pouco essa estratégia, né? Estratégia. E até, vou te falar, Ícaro, talvez no momento, puxa, agora estamos mais estruturados e tal. Qual o bairro? Eu pensei tal, aluga. Passa um ano lá alugando, 2 anos, não tem problema. Vai sentir, vai ver o vizinho no final de semana, vai ver como é que funciona, barulho ou não, trabalho ou não, sua segurança ou não. Eu já morei em casa a vida inteira. Saí, fui para uma casa, tive um problema que entraram na casa, depois fui para o apartamento, me apaixonei pelo apartamento. Depois voltamos para casa, enfim, tem essa flexibilidade, sabe, né? Agora eu tenho um filho, eu preciso de uma casa. Agora eu tenho um filho, eu preciso de 2 carros. Agora eu tenho um filho, eu preciso de um carro com porta-mala grande. Não ajuda em nada esse processo. É você, a sua esposa, seu filho, vocês vão sentindo.
O primeiro pode ser um carro de 2 portas, apertado e... Vai chegar no mesmo lugar. Vamos chegar, Vai sentir, não, Léo, eu preciso viajar para ver meus pais. Depende de cada um. Então, não entra muito numa linha que eu preciso, já que agora você pai, eu preciso. Com relação à casa, eu ratifico aí. Eu acho que não é um bom momento. E outra coisa é isso, o apartamento te dá muito mais tranquilidade, fechar, sair, deixar sua esposa ali, né? Realmente tem essa vantagem. Eu também discuti isso com ela. Que uma ela se sentir numa casa, uma ela se sentir num apartamento, né? Óbvio que o apartamento é mais seguro, tem toda a questão de segurança, portaria e tudo mais, caso não tem isso. Mas quando eu pensei em casa, eu pensei mais a longo prazo. Tipo, quando a gente tiver já com seus 4 Claro, anos, sem dúvida. Mas assim, acho que com esse cenário que você desenhou, talvez não seja o melhor momento. Talvez no futuro seja mais oportuno do que para agora. potencializar agora. Qual é o bom momento agora? Pô, vamos investir. Vamos botar seja para trabalhar. A taxa de juros alta, possibilidades diferentes. Vou pegar um empréstimo agora com a taxa de juros alta, né? Preço dos imóveis ainda estamos lá pós-pandemia alto, né? Assim, vamos. Como é que a gente pode... Fora o custo que uma casa tem, né? O PTU é diferente, o dia a dia é diferente, a preocupação é diferente. Tudo é diferente. E eu vou te falar, daqui a 2, 3 anos, Esse é meu... vai que vem um outro aí. Não, acho que... Esse é o 6º filho, né? Eu sou o terceiro Mas de 6 filhos. de 6 filhos. O terceiro de 6 filhos. Como é que são as coisas, né? O Brasil precisa de gente. É verdade. Se a gente for falar de aposentadoria, então dá outro podcast. Exatamente. Eu acho que a gente passou por tudo que tinha na pauta. Passou? Você tem mais alguma dúvida? Não, essa eu tirei por último agora. Por último. A casa. Foi bem esclarecedor. Acho que eu vou seguir nessa linha mesmo, cara. Show. Assim, eu acho que a gente não esgotou o assunto, porque maternidade, assim, é um universo. Eu acho que a gente pode até trazer uma parte 2 desse episódio, trazendo a Giovana, se ela topar. Ela mais tímida, mas fica aí o convite. Vou chamar a Carol, a Carol vem. E aí, eu queria ouvir um pouco de você, Leonardo. Você quer deixar mais alguma coisa, falar mais alguma coisa? Ou você, Ícaro, também, para as pessoas que estão vivendo a realidade que o Ícaro tá. Um momento de mudança de planejamento, estava pensando em que foi o Ícaro falou, e de repente teve que mudar o curso, ou pessoas que até queriam ter o bebê, foi um bebê desejado, mas talvez não planejado financeiramente, porque são coisas diferentes. Então, você quer deixar um recado para essa galera? Sim. Bom, curtir esse momento, né? É um momento maravilhoso. Então, é claro que pode dar um estresse, né? Dependendo da situação. A gente entende tudo bem, a gente vivencia isso com muitas pessoas, mas, ao mesmo tempo, é uma pessoa, né? É um filho que está vindo aí, minha filha. Então, vai com esse lado e te ajuda muito a tomar decisões financeiras. Então, se é para cortar, corta. Se é para renegociar, renegocie, faça, haja, né? E foque nesse momento. Planeje, coloque no papel. Não estou falando melhor planejamento, mas coloque no papel. Pode ser assim, pode ser assado. Quando nascer é assim, é assado. Eu vou conseguir coisas usadas, eu não vou conseguir coisas usadas. Eu não tenho carro, talvez eu vou precisar ter um carro ou não. Coloque no desenho, mesmo que seja de uma maneira mais incipiente, começando, mas você aos poucos vai se apropriando desses cenários e vai cada vez mais desenhando cirurgicamente. E aí você vai estar mais pronto para tomar decisões. Não que vão acontecer, mas a gente vai estar mais pronto para tomar decisões. Legal. Faz um jabá aí do Oficina das Finanças. Maravilha. E para os pais, né, que preparar a educação financeira para os filhos como a gente trabalha a educação financeira comportamental, quando eu mostrei aqui as habilidades, e os pais que já têm filhos aí, né, que estão pedindo coisas, né, eu acho que é o melhor momento para começar a falar desse assunto, justamente quando ele começa a pedir, seja no mercado, seja... ouça, né? Não se dá aquelas famosas frases, na volta a gente compra, eu não mente tenho para criança, não, mano. Você já tem, né? Coisas, aproveite esse momento para ouvir. Por mais que nada dá mais trabalho do que educar. Nada dá mais trabalho do que educar.
Então, por isso que tem muitos pais que querem terceirizar esse momento, né? Botar na escola e pegar só depois da faculdade, muitas vezes. Mas aproveite esse momento. A gente trabalha com educação financeira, você que tem filhos aí de 3, 4 anos. A gente tem várias dicas gratuitas. Entre no nosso site, nas nossas redes sociais, Oficina das Finanças, que você vai poder se alimentar de várias percepções, mais repertório financeiro, ampliando o olhar, para a gente trabalhar essa turminha aí sendo responsáveis, né? Independentes e responsáveis. Isso é o mais importante. Show. Ícaro, você vai fazer um jabá aí também. O Leonardo falou sobre segurança, falou uma segurança no futuro da criança, né? Falou, se prepara. A gente tem aqui o Plano Família, faz um jabá aí dessa segurança futura. Pois é. Bem, na verdade, quando eu soube da notícia, né, que ia ser pai, eu nunca fiquei tão preocupado, assim, tipo, no futuro, vai ser o futuro, e feliz ao mesmo tempo. E tipo assim, a minha mente, eu acho que ela não mudou totalmente ainda, ela tá em processo de mudança. Quando eu fiquei sabendo, bem, beleza, vou ser pai, mas até agora tá tudo igual, nada mudou. Mas hoje, por exemplo, a coisa já mudou um pouco, você vê já a barriga crescendo, já vê as coisas acontecendo, e você fica mudando aos poucos. Eu acho que a grande mudança de chave é quando nasce, né? Quando nasce, você bota seu filho no braço, acho que muda muito. E aí, com certeza, as suas prioridades mudam, né? Sim. Então, você passa a ter uma família e você ser responsável por ela. E hoje a gente trabalha com previdência e eu trabalho com isso. Assim, é um ramo que eu acho muito, muito nobre. Sim. A gente não só tem um produto de previdência, como a gente trabalha com educação financeira. Por isso também que a gente tem esse laço muito estreito com o Leonardo. E o Plano Família, ele serve para isso, para fazer parte desse planejamento. E pode ser feito mesmo quando o bebê nasce. Ele pode começar desde o começo do nascimento do bebê, já ter um plano de família para poder fornecer não só uma aposentadoria futura para ele, mas um intercâmbio, um carro quando ele tiver 18 anos. Quando ele tiver 18 anos, você olha que, você é de maior, você tem isso aqui para você já começar a sua vida, para você escolher o que você quer, você já é uma pessoa formada, você tem esse conhecimento, você tem essa educação financeira. Então, eu acho que a gente tem esse produto, esse papel, e eu fico feliz em poder oferecer isso aí para todo mundo que está nos assistindo hoje. Então, e Caio vai ter, né? O Caio vai ter. Caio, dia 1, na maternidade, você abre lá o notebook, faça a adesão do Caio. Cara, não exagero, acho que não vou ter cabeça nisso. Mas assim que as coisas voltarem à sua rotina, ele vai ter sim, com certeza. Show de bola. Leonardo, muito obrigado mais uma vez. E vamos estreitar ainda mais esses laços, né? Caio, eu tenho uma reunião agora aqui no Sebrae Previdência. Caio não, Leonardo. Tô com Caio na cabeça. Então, muito obrigado. Prazer. Por mais uma vez ter vindo aqui. Sempre muito esclarecedor dessa vez. Você trouxe a engenhoca que você falou que ia trazer. Espero te ver mais vezes aqui. E para você que está assistindo a gente ou ouvindo aí, nos ouvindo no Spotify, deixa aqui os seus comentários, as suas dúvidas ou a sua sugestão de tema, manda pra gente também, que dentro das possibilidades a gente vai atender, pode gravar um episódio só sobre o que você colocou aqui nos comentários. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais e até a próxima. Valeu. Falou. Até mais, pessoal.